Bem, agora vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a política de juros do Banco Central, dessas decisões do Copom e os efeitos que podem ter para a economia. Eu converso com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset, e também recebemos aqui com a gente o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Bom, eu sei que o Jason já concordava que não deveria mesmo ter mudança nos juros. O Alex acho que já deveria ter cortado na reunião anterior, não é? Exatamente. Então, Jason, primeiro a sua avaliação em relação a essa decisão e, mais do que isso, o comunicado que foi divulgado junto. O comunicado ele teve pouca mudança em relação aos comunicados anteriores. Ele foi levemente o que nós chamamos no mercado dovish, explicando para o telespectador, nós falamos dovish e hawkish para mercado, indicando juros, porque o hawk, o falcão, né, em inglês, ele sobe na fuga a pomba desce. Então, quando a gente fala dovish, significa que está com expectativa de queda de juros. Mas o Banco Central ele foi conservador e a expectativa por esse conservadorismo ele se deu muito por conta da ausência das reformas. Nós temos uma inflação baixa, nós temos uma atividade econômica fraca neste momento, que prescreveria um processo estimulativo, ou seja, juros baixos. Nós estamos já com juros baixos, se você for observar pelo mercado de juros futuros, as taxas já estão bastante expressivas, estavam contando com uma sinalização de um corte, mas aí efetivamente não ocorreu. Mas a expectativa nossa era exatamente por esse conservadorismo, porque dentro do contexto de expectativas que o Banco Central tem sinalizado recentemente, se mostrava muito forte a expectativa pelas reformas. E como é um evento político e é imponderável, ou seja, não dá para ser medido, foi importante ao Banco Central colocar-se de maneira mais conservadora, porque se não ocorrer a reforma, ou se ela ocorrer desidratada, ou se ela não agradar, ela pode gerar um choque que impacta nos juros. Agora, Alex, a reforma está sendo até bem recebida, o relatório pelo menos foi apresentado, embora a equipe econômica não tenha gostado, o ministro Paulo Guedes, o mercado recebeu bem. E você já defendia antes mesmo a redução dos juros. Que impacto teria na economia nesse cenário que nós temos hoje? Olha, Denise, primeiro a gente tem que entender que o ponto de decisão do Banco Central em termos de corte ou alta de juros sempre é apoiado no controle da inflação, tá certo? Quando ele está sob um regime de metas para a inflação, se a sua meta, o seu número está dentro da meta e todas as outras variáveis, elas estão bem alinhadas, variáveis que são condicionantes, não determinantes, porque determinante é a inflação, então não há problema por que não cortar a taxa de juros, reduzir ela. Além disso, vamos lembrar que o sistema de metas de inflação ele não tem que ser rígido. Ou seja, se ele reduz a taxa hoje, é claro que daqui 2 meses, caso o cenário mude, até porque a economia é dinâmica, ela não é estática, não há problema nenhum em corrigir a sua posição de política monetária e voltar a subir a taxa de juros, ou corrigir o mercado sinalizando isso. Pois bem, um corte na taxa de juros, já indo mais direto à sua pergunta, um corte na taxa de juros ajuda o país em alguns pontos. Primeiro, hoje 1/3 da dívida pública do país indexada à taxa Selic é de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Então, o país conseguiria, por um corte de meio ponto, economizar 7 bilhões no ano. Já é uma ajuda fiscal, né? O governo tenta fazer a reforma da Previdência, 7 bilhões já ajudaria. Além disso, na medida em que o país ainda tenta sair de um processo de estagnação econômica, um corte na taxa de juros estimula o setor produtivo, ou seja, você direciona dinheiro do setor financeiro, que vive só de juros, e estimula o investimento do setor produtivo, gerando renda, gerando emprego. Além disso, na hora que a economia começar a deslanchar, esperamos que no cenário mais otimista em 2020, com a aprovação da reforma da Previdência, e claro, é um fator importante também para a decisão de juros, já falo disso, quando subir a taxa de juros, ele sobe no patamar menor. O Brasil deixou de ser líder de taxa de juros há muito tempo. O Jason faz esse trabalho já há algum tempo sobre ranking de taxa de juros. O Brasil liderava isso há muito tempo. É um daqueles rankings que a gente quer se livrar, né? A gente não quer ser aquela líder. marca, né? Exatamente. Estamos em 7º, por sinal. Estamos em 7º. Fomos primeiro por muito tempo. Então, eu acho que a gente tem uma chance de reescrever uma história nova e uma história interessante para o setor produtivo. A gente reclama de baixo nível de produtividade, mas o custo do capital no Brasil é altíssimo. Vamos lembrar, a queda da taxa de juros vai chegar para o consumidor? Claro que não.
Por quê? Porque nós temos diversas distorções, mas se a gente ficar brigando contra esse cenário, a gente nunca vai reduzir a taxa de juros. Só falar da reforma rapidamente, claro, é um fator importante porque é um cenário de risco, você mexe com os prêmios de risco, ou seja, as taxas de juros futuras, que são aquelas que determinam compra de imóvel, financiamento de longo prazo, de veículo, essas taxas sobem no futuro porque tem um risco de não aprovação da reforma. Tinha, pelo menos, isso até 2 semanas atrás. Então, nessa condição, o Banco Central preferiu ser conservador. Mas já veio algum tempo se discutindo a reforma da Previdência e que ela vai ser aprovada. Vai ser 500 bilhões, 1 trilhão? Aí é uma outra história, claro. Exato. Mas ela vai ser aprovada. Agora, nas expectativas do mercado financeiro de hoje, eu acho que o Banco Central dos Estados Unidos acabou correspondendo mais às expectativas do que o Banco Central aqui do Brasil. Exato. Que a gente via já o mercado aqui no Brasil incorporando nas operações essa possível redução da Selic, essa sinalização mesmo que fosse mais à frente. Agora, a gente teve um mercado super empolgado hoje, a Bolsa acima dos 100 mil pontos, o dólar 3,85, depois da decisão do FED, que também manteve os juros, mas deu indicação, olha, em algum momento vamos cortar, né? Exato. Eu acho que nós temos ali, em relação ao FED, há também uma dúvida muito grande do que está acontecendo nos Estados Unidos, porque ou o FED está vendo uma recessão futura que necessite de estímulos, ou fica difícil entender a política monetária americana, porque você corta juros quando a economia não está bem e quando a inflação está baixa. A inflação está na meta deles, que é uma meta informal, e o desemprego deles está abaixo da taxa natural, ou seja, eles estão com uma taxa de desemprego baixíssima. E diferente do mandato brasileiro, que é meramente inflação, o mandato americano é duplo, é inflação e pleno emprego. Eles passaram do pleno emprego. E inflação sob controle. E a inflação sob controle. Daí entender essa sinalização por parte do Federal Reserve é um pouco difícil. Só pegando um pouco o gancho do que o Alex falou em relação à queda dos juros, dado o cenário, entenderia-se sim uma queda de juros no Brasil. Mas primeiro que eu acho que existe um problema no canal de transmissão da política monetária para a economia real. É uma coisa que é um termo que eu citei já há algum tempo e se citou, o Banco Central chegou a citar também, existe um entupimento deste canal quando você abaixa os juros. Obviamente, você tem um problema de concentração bancária, você tem certas coisas ali que evitam. Por isso que o consumidor, às vezes, nos interpela na rua e pergunta por que cortaram os juros e o meu crédito continua caro? A gente fica falando que a Selic está no menor nível da história. E ninguém acredita na gente, aí a gente passa por mentiroso. Não, na verdade, sim, estamos com a menor taxa de juros históricas brasileiras. O problema é que nós temos, como citei, um problema de concentração bancária no Brasil e também de atividade econômica. Então, no meu pensamento, pelo menos, um corte de juros neste momento, ele teria um efeito estimulativo menor, efetivo na economia, do que, por exemplo, a aprovação da reforma. E a preocupação, talvez, do Banco Central também é medir qual é o impacto estimulativo da reforma. O quanto isso pode estimular, em termos de confiança, a economia. E quanto isso, por exemplo, evitaria dele fazer um corte adicional de juros. Porque uma coisa que precisamos entender bem, como falei, eu advogaria por um corte, mas eu entendo o conservadorismo do Banco Central e eu projeto tentando pensar com a cabeça de Banco Central. E tem muita gente no próprio mercado que acha que algum corte poderia ser apropriado pelo próprio mercado sem repassar por crédito, que seria o maior estímulo para a atividade econômica. Então, conseguiria captar dinheiro pagando menos, não é isso nas aplicações em geral, e não repassa do lado do crédito. Não tem esse risco? Tem esse risco, aliás, a gente vive isso todos os meses. O Banco Central divulga estatísticas que, mesmo com a taxa de juros estável, a básica, acaba subindo a taxa de juros final para o consumidor. Por que isso aconteceu? Diversos motivos, entre eles a carga tributária no país, que é elevatíssima, né? A cunha fiscal incidente sobre a operação de crédito é elevada. Então, nisso, em algum momento do tempo, os bancos acabam tendo que subir a taxa de juros. Não é só isso, tem vários outros problemas. Agora, a questão dos juros no Brasil, eu acho que a gente tem que parar com esse receio de tentar alguma coisa, né? Sempre ficar na dúvida da incerteza. O Brasil é um país emergente, nós temos incertezas todos os dias. A cada momento tem uma informação nova nos jornais. E aí, se você sempre viver sobre receio, você não muda a página, você não vive uma nova história. Eu acho que o Brasil tem que começar a ver uma nova história. A gente achava que mudaria essa nova história a partir de 2019, por enquanto vimos que a história se repete por enquanto. A página não virou. Não virou. Eu acho que a partir desse segundo semestre podemos ter uma grande expectativa caso
a Câmara Federal consiga aprovar no plenário a reforma da Previdência, aí sim, abre uma grande expectativa. E aí o Banco Central não vai ter mais argumento para falar que não dá mais para cair a taxa de juros. Mas eu acho que não é só a taxa de juros. São 13 milhões de desempregados, né? É uma taxa de cheque especial de 300% no ano. Eu acho que a gente precisa avançar. Tem que desatar um nó, Denise. Agora, a gente já está quase chegando ao fim. Eu quero saber do Jason, que opera lá no mercado financeiro. Sexta-feira muda o humor por causa dessa decisão do Copom, que o mercado se animou antes de sair a decisão. A expectativa é que havia uma expectativa muito pesada pelas curvas de juros, ou seja, o mercado estava operando com juros abaixo fortemente do que a taxa nominal e de grandes expectativas de curto prazo. Ou seja, estavam precificando um corte ou um sinal de um corte. Sexta-feira vai ser um dia interessante, provavelmente nós vamos ver uma abertura da curva de juros ou uma elevação das taxas de mercado, que isso obviamente deste momento, dado a queda que teve, não vai influenciar diretamente ao consumidor. Mas vai ser um dia interessante, porque na verdade não é que havia uma aposta, havia uma tentativa de direcionamento do mercado para que o Banco Central cortasse. Disse que o mercado... Coisa da profecia, né? Eles tentaram profetizar, mas na verdade dizem que o mercado é soberano, mas o Banco Central está acima do mercado. É isso, né? E ficar na expectativa da próxima reunião para ver se até lá a gente tem algum avanço concreto da reforma, é isso? É determinante. Não, se a gente tem a seguinte posição, Denise, se a reforma aprova antes da próxima reunião de julho, em julho cai a taxa de juros. Se não, vai cair em setembro. E hoje eu falei com uma jornalista gaúcha, né, vindo para cá, a gente conversando sobre o resultado da taxa Selic, e ela falou uma frase muito boa que eu falei, eu vou utilizar se tiver oportunidade. Se nós não temos combustível para a crise, o país anda. O problema é quando as pessoas resolvem fazer alguma coisa aqui. Aí a coisa para. Então, acho que não precisa ter combustível para a crise. Acomodar as expectativas mesmo, seguir o curso normal, né? Evitar ruídos desnecessários. E anda difícil, né? Bom, eu conversei aqui com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset, e o Alex Agostini, da Austin Rate. Obrigada aos dois. Obrigado. Uma boa noite.